Opa! Beleza aí, pessoal? Como é que estão aí as coisas? Todo mundo online, esperando o professor, esperando eu, esperando o Paulo para a gente começar aqui. Muito bom. Olha, 17 pessoas online, muito bom, fantástico. Fantástico já começar assim, hein? Mostra que eu não estou mais iniciante, que antes eu começava a live. Peraí. Eu falando aqui, escutando o eco lá. Eu começava a live, antes tinha 2, 3, agora tem 17 pessoas aqui esperando. Muito bom. Ó, na live de hoje, nós vamos falar sobre os conflitos com os reptilianos, com os draconianos, a sua ascensão, como que eles vieram parar aqui na Terra, se existe draconiano, reptiliano, só aqui no nosso planeta, se existe em outros lugares. O professor está muito empolgado para falar isso para a gente aqui. Então eu vou pedir para vocês não deixarem as perguntas para o final. Já vai colocando as perguntas aqui, que naquele formato eu vou selecionando, vou guardando as perguntas para ficar mais fácil na hora de eu apresentar para o professor. Senão tem que ficar procurando, e aí é ruim para vocês que tá vendo ao vivo e gravado, e eu tenho que ficar procurando aqui. Então, é legal. Eu tenho uns recadinhos para passar aqui para vocês, tá? Ó, no último vídeo, nós chegamos a 100 likes. Nossa, estou muito contente com 100 likes nós chegamos aqui, fiquei muito contente. É uma meta agora para a gente chegar a 125 likes nesse agora que de hoje, tá? Até a semana que vem. Então, você que está ao vivo aqui agora, dá já o seu like, já ajuda no canal aí. Você que está assistindo gravado, dá o seu like aí também. Outra coisa bacana, na live anterior, nós chegamos a um total de 374 visualizações. 374 visualizações. E na live de hoje, a meta para até a semana que vem, na próxima live, é de 400 visualizações. Então, gente, ajuda a compartilhar, ajuda a enviar esse link dessa live para outras pessoas que você conhece, porque isso vai ser muito bom para o canal e eu vou conseguir trazer o professor mais e mais vezes aqui, porque daí eu estou entendendo que o que eu estou trazendo para vocês é interessante para você e para os convidados que vocês estão trazendo também de amigos, tá bom? Então deixa o like e compartilha nas suas mídias sociais, WhatsApp, Facebook, Telegram, tá bom? Agora um recadinho aqui, ó. Nossa, 28 pessoas já, nossa, que fantástico isso. Muito contente por vocês aí. Ó, eu estou criando um grupo de estudo chamado NEUFOS, Núcleo de Estudos Ufológicos. Como que vai funcionar? Eu já participo de um grupo de estudo, é um outro segmento, e eu gostei muito de como eles fizeram e vou apresentar para vocês aqui. A gente escolhe um livro, vamos supor que nós escolhemos esse livro aqui, que é Conectando com os Arcturianos. Ele tem 15 capítulos, e existe um grupo de pessoas no WhatsApp, num grupo fechado do WhatsApp, é um grupo privado, fechado, tá? Só para pessoas que querem participar desse grupo de estudo. Beleza. Aí como que funciona? Você vai passar por uma seleção antes de participar do grupo final. Então você entra dentro desse grupo e lá depois eu vou dizer como que vai ser o recrutamento para as pessoas participarem do grupo final, tá? Então vai ser assim, vamos supor, tem lá 50 pessoas no grupo final já, né? O grupo privado mesmo, o grupo premium. E aí a gente precisa de 15 pessoas para ler um capítulo cada um. Aí cada um lê seu capítulo, chega no dia da data do encontro virtual, que vai ser numa sala igual essa aqui do YouTube, tá? A pessoa que leu o capítulo 1 começa relatando o que ela entendeu do seu capítulo. E aí ela vai falar o que entendeu, ela vai ler o seu capítulo, ela vai fazer o seu resuminho, e no dia ela vai falar pra gente o que ela entendeu do seu capítulo. E aí a pessoa do capítulo 2, capítulo 3, até o capítulo 15 vai fazer a mesma coisa. E você tem de 5 a 10 minutos para falar o que você entendeu do seu capítulo. Tá? É fantástico, eu já participo de um outro grupo assim, de marketing. A gente lê livros de marketing e cada um fala sobre o seu capítulo. E eu estou trazendo esse modelo de clube, né? Um clube de grupo de pessoas fechadas
para ufologia. Eu tenho certeza que vai dar muito certo e eu conto com a sua presença lá. Para participar, nós temos o link aqui na descrição do vídeo e durante a live eu vou colocar o link também aqui na descrição do chat, fixado, tá bom? Beleza? Então, ó, se você quer participar, tem o link aqui embaixo na descrição do vídeo e aqui também no chat, daqui a pouco eu vou colocar. Beleza? Beleza. Pessoal, é o seguinte, essa aqui eu tô falando rápido assim porque eu quero que o professor entre rápido, tá? Nós vamos fazer uma live especial, dia 9/4, que vai ser agora sábado, tá? Sábado, às 9h30. 9h30 da noite. O que acontece? Existe um grupo também fechado no WhatsApp, só dessa live aí, que é do professor Jefferson. Esse link já está aqui na descrição do chat, tá? Fixado ali no topo. E também na descrição do vídeo. Você clica e você vai ser direcionado lá para o grupo. Ele é fechado também, não tem pessoas postando nada lá. Eu só vou postar assunto quando é live com o professor. Então, como que vai funcionar? Vai ser uma live fechada, presta atenção. Não vai ser igual às outras que eu fiz, ela vai ser uma live fechada, não listada no YouTube. O que significa não listada no YouTube? É uma opção que o YouTube me dá para eu divulgar apenas o link para as pessoas que eu quero. Então, eu vou divulgar esse link apenas para as pessoas que seguem o professor nesse grupo. Então, para você que quer participar desse grupo, para participar dessa live especial que o professor vai fazer sábado, 9/4, às 21h30, tem o link aqui na descrição do chat e já tem o link na descrição do vídeo, tá bom? Então, clica lá e você já vai ser direcionado para o grupo. Beleza. Agora, olha só, que legal. Nessa live, o professor gravou 25 áudios premiums. São áudios que ele selecionou. Ele falou assim, eu vou fazer uma coletânea muito boa, top das galáxias, para as pessoas da live. Então, como que vai fazer? Não vai ser aberto, o YouTube não vai divulgar, quem vai divulgar sou só eu nesse grupo do professor. Fica atento a isso, tá? E lá na live, nós vamos falar como que você vai receber, como que você vai conseguir resgatar esses áudios para você escutar. São 25 áudios com 2 horas e 45 minutos de duração. É muito áudio, é muito conteúdo que ele está passando nesses áudios aqui. São áudios com conteúdo que ele não pode dizer aqui no YouTube, porque senão ele corta o meu canal. O YouTube corta o meu canal se esses conteúdo que o professor está falando no áudio aqui for para o YouTube no meu canal. Então, o que acontece? A gente na live vai dizer como que você vai resgatar esses áudios, tá bom? Então, ó, 2 coisas super legais. A live especial, sábado, que só vai ser divulgada para quem estiver naquele grupo. E você nesse grupo vai saber como que vai resgatar esses áudios. Deixa eu só ver um negócio aqui. Isso. Eu estou esperto agora, porque outra vez o microfone estava ruim e me mandavam mensagem no WhatsApp e eu não via. Agora eu fui ver, que mandaram mensagem para mim, eu escutei aqui, é outra coisa. Legal? E ó que bacana. Olha só o tema. Tema fantástico também, que não pode ser um tema aberto no YouTube, tem que ser fechado aqui, não listado, como eu expliquei para vocês, tá? O acordo entre os Estados Unidos, Vaticano e os extraterrestres. Olha ali, Eisenhower, o extraterrestre e o Papa Pio XII, todos interligados. Você não encontra conteúdo desse tipo no YouTube. Pode encontrar algumas migalhas, algumas coisinhas, mas teria que garimpar muito. E sábado eu estou te dando a chance de você participar e entrar aqui no grupo do professor. Tá bom? Então, reforçando, pessoal, não deixem suas perguntas para o final, já vai anotando aí e fazendo suas perguntas para eu fazer depois para o professor. Então, nessa live, o professor vai falar sobre o planeta X, planeta monstro, qual a razão dessas guerras e o que houve depois delas, tá? E quem que chegou primeiro aqui? Foram os draconianos? Foram os reptilianos? Foram os reptoides? Reptoides? Reptoides.
O professor vai explicar isso daí. Então, antes de chamar o professor, eu vou chamar o professor Paulo. O professor Paulo hoje saiu para namorar, né, professor? Não? Ah, não foi, tô brincando. Ó, vou pôr o professor aqui, ó. Professor Olá, Paulo, olá, boa noite a todos. É uma alegria estar. namastê. Namastê. Essa Ó, é uma live histórica. nossa, que bonita essa imagem atrás de você. Fala pra gente o que Esse que é. Vira a é Ganesh. cabecinha. Vira, Ganesh. vira a cabecinha aí. Aí, Ó, quem que é essa Ganesh. aí? Essa é a imagem de Ganesh. Na mitologia Ó, hindu, Ganesh. ele é filho de Shiva e Parvati. Pessoal, vocês estão vendo o professor Paulo, ele é careca, né? Quem acha que ele tem cabelo? Responde aí. Ó, professor, já deixou. Olha lá. Olha Pronto. lá. Professor Paulo, as tranças de um careca. Literalmente, literalmente. As tranças de um careca. Esse é Legal. um corte yogi, né, chamado Sika, porque nós temos um chakra aqui no topo da cabeça e Ah, temos um chakra atrás, o oitavo chakra. Então, esse corte estimula esse ponto energético que a pessoa tem. legal. E o pessoal aí que está no chat, vocês são de onde? Fala pra gente de onde que vocês são, que cidade, para a gente ter mais ou menos uma ideia de onde vocês estão vindo. Porque a última vez teve gente da Itália e de Portugal também. O professor Jefferson só está esperando a gente ali, ó. Será que ele vai dar uma risadinha hoje pra gente, Paulo? Vamos ver o sorriso do professor Jefferson. Hoje eu vou ficar até um pouco mais relaxado. Na verdade, eu estou aqui de figurante. Né? Já jantou, Paulo? Ainda não. Ah, não? Tá bom. Mas tranquilo. Legal. Eu quero dizer o seguinte, ó, eu como pesquisador há mais de 30 anos na área de ufologia, posso dizer para vocês o seguinte. Existe uma grande confusão entre os reptilianos, os reptoides e os draconianos. Existe uma grande confusão entre o que é Hercólogos, o planeta X, o segundo Sol, Phaeton. As pessoas pensam que Nêmesis e Hercólogos são a mesma coisa. As pessoas pensam que Phaeton... Enfim, o professor Jefferson vem com uma metodologia científica e ele vai explicar para nós aí nessa live maravilhosa, pessoal, a diferença entre esses seres, reptóides, reptilianos e draconianos, a história do sistema solar, das guerras e também, de forma brilhante, nós vamos entender a verdadeira história do planeta Hercólogos, o famoso Hercólogos. Então, uau, somos todos ouvidos, né, Roberto? Agora só vamos... Todos ouvidos. Vou chamar o mestre aqui agora, professor Jefferson. Grandioso! Boa noite. E aí, professor? Tudo bem? Tudo bem? Que bom estar aqui com vocês hoje. De Poxa, verdade. legal, olha aí. Eu estava falando para o professor Jefferson em off, que eu tenho um livro aqui, ó. Harley e as Dimensões Ocultas, o Soldado da Luz, ó. E eu achei incrível o tema de hoje, porque bate muito com o que eu tenho aqui no livro. Com as ações, com o que eu participei, com as minhas guerras astrais contra os draconianos e contra os reptilianos e os greys caóticos. Eu falei assim, nossa, não acredito que eu vou saber mais ainda da história que eu participei. Eu participei em viagem astral, agora não sei se foi viagem astral ou se foi naquela outra técnica que o professor falou. Qual foi, professor? Mnemonáutica. Eu não conhecia essa técnica antes de escrever o livro Harley e as Dimensões Ocultas. Aliás, pessoal... Eu penso que se tu soubesse dessa técnica antes de escrever o livro, talvez tu não estivesse aqui com a gente. Ô, louco! Aliás, professor, o livro aqui, ó, o livro está disponível gratuitamente para você ouvir no YouTube. Tem um link no meu canal para você escutar lá. Depois você vai lá, tá? E você pode ouvir o audiobook dele. Está separado por capítulos. E tem o link na Amazon também, que se você quiser, você pode comprar. É um e-book. Tá bom? E eu vou mandar para o professor depois, tá, professor? Que o senhor me pediu, eu né? vou ficar esperando isso. Tenho muita curiosidade de ver seu livro. Beleza. Fantástico, ó. Toda vez é para eu falar desse livro e eu nunca lembro de falar. Aí hoje o senhor Era hora. Agora sim saiu. É aí, ó. Tá vendo? Mas eu acho, Roberto, que esse livro, eu comecei a ver, tem o audiolivro dele que é maravilhoso também.
E ele Tá retrata profissional. realmente um momento como guerreiro da luz que você está sendo agora no plano físico também. Puxa, muito obrigado, hein? Muito obrigado. Ó, pessoal, eu perguntei aqui para o pessoal de onde eles são. Algumas pessoas responderam: Santo André, Rafael Vale, Vinícius Pacheco, Alto da Boa Vista, Ivanira Menezes, estou em São Paulo. Tem bastante gente, amiga nossa aqui, que é em São Paulo também. Ivanira, que região de São Paulo você está? Elisete Antunes, Cuiabá, Maria Jaqueline Registro, São Paulo, Mirante Maate, São Paulo, Joaquim Aleir Amorim, sou de Porto Alegre, olha aí, professor, Porto Alegre, Olha que bom. Jane de Celeide, Praia Grande, Márcia, Márcia é de São Paulo, que eu sei, ó, Carla Baby é da Itália, olha só que legal, a Joyce, ué, Joyce, você entrou? Você falou para mim que ia estar ocupada? Que bom, seja bem-vinda. Rondonópolis, Laodiceia Martins, São Paulo. Maria Jaqueline, boa noite, professor. Ó, Pedro Lira, Caruaru. Lourdes Coutinho da Silva, Campinas. Lourdes, quero tomar um café com você, sou de Campinas também. Vamos combinar, me chama lá no WhatsApp. Pedro Lira, boa noite. Lourdes Essa Coutinho, cidade eu não Campinas, conheço. Shirley, Chama São José Sampa. dos Campos. O que, professor? Uma cidade chamada Sampa. Nunca escutei Sampa? falar dela. Sampa é gíria, é de São Paulo. Ah, em São Paulo? Nossa, temos aqui até a Joana Dark. Boa noite a todos. Fantástico, gente, fantástico, ó. Nossa, eu falei assim, dessa vez a gente precisa bater a meta de 55 pessoas online, já estamos com 54 e nem começamos. É fantástico. Gente, eu vou deixar vocês agora com o professor. Tá preparado aí, professor, para decolar? Aqui estamos. Ótimo, muito bom. Tô vendo o professor mais solto aí, mais tranquilo, menos travado para falar. Vamos deixar o palco para ele aí, ô Paulão? Com certeza. Qualquer Estamos coisa ávidos você aqui pelo escreve conhecimento. nos privados para mim que eu vou pondo aqui. Combinado, eu vou fazendo umas dissertações aí para você colocar no rodapé. Pessoal, um queijo para vocês e a gente vai deixar agora o professor Jefferson, nosso grande mestre. Ó, batemos 55 pessoas online! Nossa, eu vou botar outra meta. Gente, fica com o professor Paulo aí, o professor Jefferson. Ou que saí fora. Voltei. Tá bom. Uma boa noite para todos vocês. É um prazer estar aqui. Eu digo que hoje a gente vai numa jornada bem interessante. A gente vai falar sobre as guerras secretas do sistema solar. Então, o que eu posso dizer sobre isso? Que a realidade escondida pode ser mais fantástica de qualquer ficção que possa ser imaginada. Não estamos sozinhos nesse vasto universo, vocês sabem disso. Uma presença alienígena nos acompanha desde o princípio da nossa existência, aqui na Terra. Tem que ver com a própria criação da raça humana. Conflitos ocorrem desde as primeiras civilizações humanas. E esses visitantes estelares, eles tomam partidos numa existência que não é clara e nem escura. Ela é sempre complementada com tons de cinza. Por quê? É interessante, as noções de bem e mal são bem controversas. Com isso temos alienígenas contra alienígenas, alienígenas contra humanos, e humanos e alienígenas aliados em conta de outros alienígenas. E essas são as guerras secretas que a gente vai estar falando hoje. Mas antes que eu comece, eu quero ler para vocês umas palavras do presidente Theodore Roosevelt na sua plataforma presidencial no Partido Progressivo em 1912, quando ele disse isso. Então, deixa eu parafrasear o presidente Roosevelt. Ele disse: por atrás de um governo conhecido, reina um grupo de poderosos indivíduos, um governo invisível, que não serve e não se importa com o povo. Para destruir esse governo invisível, é o dever de todo político verdadeiro
de determinar essa aliança maldita entre corporações e políticos corruptos. E ele se referia ao poder por trás do poder, que, mesmo que seja humano, também é manipulado por forças exteriores. Então, vou contar para vocês a história do sistema Sol, antes do sistema que a gente conhece agora. Primeiro detalhe, vocês sabiam que nós estamos num sistema binário, não? Ou seja, tem duas estrelas. Uma é a Sol, que é uma estrela amarela da grandeza que a gente conhece, vê todo dia. Mas existe uma segunda estrela, que não é amarela. É uma anã marrom. Chama-se Nêmesis. Está a exatamente 1 ano-luz do centro do Sol. E eu digo, não tomem somente a minha palavra. Busquem em Google. Busquem Nêmesis. Nemesis. Nêmesis. E vocês vão ver ali que mesmo que os astrônomos oficialmente não gostem de mencionar a existência de uma segunda estrela no sistema Sol, eles também não podem negá-la. Eles têm várias evidências disso. Uma delas, o planeta Sedna. Vocês vão perguntar, mas que planeta é esse Sedna? Nunca escutei falar disso. Pois busquem em Google também. Sedna, Sedna. É um dos exoplanetas, como Make, Quaoar, Zina e tantos outros. Então, esses são as partes do sistema solar que vocês não conhecem. Antes que eu entre na história, vamos ver como é que está o sistema solar agora. Temos na primeira órbita o quê? O planeta Mercúrio. Segunda órbita temos o quê? Planeta Vênus. Terceira órbita temos o quê? O planeta Terra. Quarta órbita temos o quê? Planeta Marte. Quinta órbita temos o quê? O planeta Ceres. Ceres. Para quem não conhece, é um planeta anão. Ele não é nem considerado um planeta, é um planeta anão, mas como Plutão também não é considerado planeta, por Ceres também não é considerado planeta, porque é muito pequeno. Porque Ceres era parte de um outro planeta que explodiu, que vamos estar falando sobre isso hoje. Logo depois de Ceres, vocês vão encontrar o cinturão de asteroides troianos, que também eram parte desse mesmo planeta que explodiu, que eu vou estar comentando com vocês. Logo depois, começa o sistema joviano. O que é o sistema joviano? É o sistema do planeta Júpiter. Júpiter é um gigante gaseoso. Tem 300 vezes o tamanho da Terra. Tem mais de 90 luas. Tem anéis. Não tão grandes como Saturno, mas tem seus anéis. Isso para quem não sabe. Se diz sistema joviano porque é tão grande toda a extensão de Júpiter e seus satélites que praticamente formam um mini sistema solar dentro do sistema solar, onde o Sol não é o Sol, mas o Sol seria Júpiter. Então, por isso se chama sistema joviano. Logo depois, temos outro gigante gasoso, mas esse é menor. Esse é Saturno. Saturno, com seus anéis, que tem mais ou menos 63, 64 luas. Tá? A maior lua que existe no sistema solar é a lua de Júpiter, chamada Ganímedes. Logo depois vem a segunda maior lua, que chama-se Titã, que essa é uma da lua de Saturno. O que é interessante e relevante sobre Titã? Titã, como a Terra, tem oceanos, mares, lagos, cascatas, chuva. E vocês vão dizer, mas como é que é isso? Como é que ninguém nunca disse? Sim, disseram, apenas que tem um detalhe, isso não é água. É feito de amônia, ou seja, uma pessoa não duraria segundos lá de morrer envenenada.
se não tivéssemos uma proteção adequada. Logo depois, temos Urano, Netuno e, finalmente, temos Plutão. E logo depois de Plutão, o que temos? Aí temos o cinturão de asteroides de Kuiper, que também era um planeta que explodiu. E eu vou estar contando a história de como foi que tudo isso passou e por que isso passou. Logo depois desse cinturão, então ficam os exoplanetas. Então, esses exoplanetas, tá, são esses planetas que estão fora das partes centrais, tá, do sistema solar. Aí se encontra Sedna, Makemake, Zina, Quaoar e todo o outro bando. E, finalmente, há mais ou menos um ano-luz, vocês vão encontrar Nêmesis. E ao redor de tudo isso, uma enorme nuvem, chamada a nuvem de Oort. A nuvem de Oort é onde tem todos os cometas estão ali, esperando seu momento de atração para o Sol, para que eles entrem ou reentrem no sistema solar. O mais famoso deles, vocês já devem saber, que é o cometa de Halley. Cada 70 e tantos anos ele vem e entra dentro do sistema, mas ele vem da nuvem de Oort. Muito bem. Então agora, vocês já viram como é que está o sistema solar agora, então vamos voltar como era inicialmente o sistema solar. Na primeira órbita tínhamos Mercúrio, na segunda órbita tínhamos a Terra. Na segunda órbita tínhamos Vênus. Na terceira órbita tinha a Terra. Na quarta órbita existia o planeta que se conhecia como Marada. M-A-R-A-D-A-H. Então o que passa? O planeta Marada é o planeta Marte, que a gente conhece hoje como Marte. Logo depois de Marte, tinha um outro planeta, chamava-se Phaeton, P-H-A-E-T-O-N. Então, o planeta Phaeton, que tinha um pouquinho menos massa que Marte, vinha logo depois. Depois, então, vinha Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, e havia um 10º planeta. Então, esse planeta chamava-se Hercóbulos, como a gente conhece hoje. Mas, em verdade, ele tinha um outro nome. O nome que se conhece ele era Nagia Tmardaduk. Nagia Tmardaduk, que mais tarde se veio conhecer como Hercóbulos. Esse, supostamente, é o planeta reptiliano. Agora, a pergunta mais óbvia que vocês vão fazer para mim é essa. O senhor está falando de um planeta que está na 10ª órbita do sistema Sol. Não pode ter vida nenhuma aí. Que vida vai ter? Olha a distância do Sol para lá. Então, como é que eles não se congelam e não morrem todos e não tem? Como vão viver? Porque eu vou contar para vocês o segredo de por que eles estão buscando vida extraterrestre e não encontram. Que eles estão buscando da forma equivocada. Eles estão imaginando planetas atmosféricos, como Vênus, como a Terra, como Marte. Tá? Então, vocês vejam, a Titã. Titã é um exemplo, não é um planeta, é uma lua, mas é atmosférica também. Vocês vão dizer, mas e Vênus? Vênus tem uma atmosfera também, não é igual a nossa e a gente morreria queimado ali, pelo calor que faz. Mas ele tem atmosfera também. Mas agora, e esses outros planetas? Então, como é que eu vou sugerir a ideia de que esses planetas sejam possíveis? Então, vou falar para vocês dos chamados planetas interiores. Um planeta interior é um planeta que não é atmosférico, ou seja,
ele não tem nenhuma atmosfera exterior. Todo o ecossistema desse planeta é interno, é subterrâneo. Não pode ser subterrâneo porque na Terra, mas é underground, vocês entenderam? Embaixo do solo. E não é subtetônico, para dizer algo. Então, o que passa? Essa atmosfera está contida dentro do planeta. Muito bem. Contida a atmosfera, mas que luz que eles têm? Que calor que eles têm? O calor e a luz vêm de fontes termais do próprio centro do planeta. Então, eles têm luz, eles têm calor, eles têm atmosfera e eles têm água, de rios, oceanos e lagos subterrâneos. Então, perfeitamente possível que um planeta exista na 10ª órbita e continuar tendo condições de manter vida. Isso é importantíssimo que seja visto dessa forma, porque um planeta não vai dizer simplesmente só porque é um planeta e não vai ter uma civilização e tudo isso. Nem todas as civilizações são atmosféricas, como o caso da Terra, ou mesmo Marte. Vocês veem a quantidade de anomalias que vocês encontram em Marte. É incrível. Vocês vão encontrar que agora, a cada dia, praticamente, eles estão encontrando coisas novas. Eles estão encontrando restos de uma civilização que existiu. O que dá a ver com a história que eu vou contar para vocês hoje. De como o povo maradiano existiu e o que foi que causou a destruição do que passou. Então, vamos nos reportar a centenas de anos, centenas de milhares de anos no passado. Esse era um tempo, então, onde existiam 4 planetas. E nesses 4 planetas existiam vida. Não simplesmente qualquer tipo de vida. Vida humanoide inteligente. Qual era o primeiro planeta? Gaia Mundi, o planeta que vocês conhecem como Terra, nosso planeta. Esse, então, é o planeta Gaia Mundi. Logo depois, vinha o segundo planeta, o planeta Marada, que é o planeta que a gente conhece como Marte hoje. Existiu um terceiro planeta, que é o planeta Phaeton. O planeta Phaeton, ele praticamente, os phaetonianos, eles eram uma civilização distinta da Terra em vários aspectos. Os maradianos também. A Terra tem uma população agora de quase 8 bilhões de pessoas. Vocês fazem ideia do que é 8 bilhões de pessoas? Então a gente imagina que planetas e civilizações, eles devam ser corrente normal que se encontre um planeta que tenha bilhões de pessoas. E não é assim. Esses planetas, mesmo tendo recursos atmosféricos e ecológicos, eles nunca surpassavam os milhares e às vezes poucos milhões de pessoas. No caso de Marada, por exemplo, Marte, a população estimativa de Marte não chegava a 2 milhões de pessoas, era 1.900.000 e algo. Como se pode saber isso? Pela quantidade de resíduos que ficaram para trás em relação ao gás carbônico usado pelos seres vivos. Todo ser vivo exala gás carbônico, e esse gás carbônico é medido. Então, as rochas em Marte ficaram impregnadas. Então, entre os estudos secretos que deveriam comentar e não se comentam, existe o fato de que se fez um cálculo aproximado da civilização distribuída no sistema marciano, que na época era chamado maradiano. Acorda que nesse tempo existiam oceanos, lagos, rios, e se fez um cálculo aproximado de mais ou menos
menos de 2 milhões de pessoas. Quer dizer, parece que eu venho aqui e digo uma coisa dessa, e digo, uau, que coisa, mas de onde ele sacou isso? Justamente, sacamos isso dos estudos que os rovers estão fazendo e retirando essa quantidade de material e estão divulgando isso entre, como se diz, grupos fechados. Eu ainda tenho conexões com pessoas que compartem essa informação e por isso que eu tenho a possibilidade de compartilhar com vocês. Eu penso que é importante que vocês vejam esses detalhes. Mesma coisa se passa com o planeta Phaeton. Na quinta órbita, a água já fica meio comprometida. Quer dizer, uma parte de Phaeton ia receber um sistema ecológico balanceado, que seria mais frio do que a gente imagina, mas seria ainda possível e plausível a existência de vida. Logo depois, os outros planetas seriam diferentes. Se falam que existem muitas luas que ainda possuem resíduos de vida anterior. Até que chegamos no último planeta, que é o 10º. E justamente no 10º planeta, que é justamente o planeta Hercóbulos, que chamava-se Nagiet Marduk. Então, Nagiet Marduk tinha essa civilização. Eles não eram exatamente como os répteis que a gente conhece, mas apenas que a evolução ali foi diferente. A evolução na Terra se deu com o fato de que os primatas, humanoides, primatas, bípedes, eles foram aqueles que, mamíferos, foram aqueles que foram considerados, então, a espécie dominante do planeta. Algo similar passou em Marte, algo similar passou em Phaeton. Mas lá, justamente, em Nagiet Marduk, em Hercóbulos, a evolução foi distinta. Ali os mamíferos não progressaram. Quem progressou foram os sauroides. Quem são os sauroides? São todos os tipos de reptilianos. Senhores, quando eu falo reptilianos, de novo, não estou me referindo a seres como os reptis que temos aqui. Eles têm uma forma biológica adaptativa. Eles têm características reptilianas, mas não quer dizer que eles sejam reptis. Eles são ovíparos, como a gente também é ovíparo. Quer dizer, a gente simplesmente não nasce de um ovo com casca, mas a gente nasce de um óvulo. O óvulo fecundado vai produzir um ser humano. Então, basicamente, também somos ovíparos, de certa forma. E também temos um cérebro reptiliano, não se esqueçam disso. Mas os sauroides, eles produziram 3 tipos distintos de escalas evolutivas. A primeira seria os reptilianos, que a gente chama de reptilianos. Sauroides é a parte geral de como se chama esses tipos de seres. A característica disso é o fato de que a corrente sanguínea deles depende de aceleração contínua para que o calor não se perca. Então, o coração deles bombeia muito mais rápido do que os corações convencionais. O segundo tipo são os chamados reptoides. E os reptoides são interessantes porque eles são sauros de uma forma distinta. Eles têm características mamíferas. Então, eles são uma forma híbrida de mamífero com réptil. Então, esses seriam os reptoides, ou seja, criaturas de sangue quente. E, finalmente,
Temos um terceiro grupo. Eles não tinham uma definição exata. Uns chamam eles de IEC, outros chamam de Talsud, mas a gente conhece eles mais como draconianos, porque eles vêm do sistema Draco. Então, por isso, a gente denominou eles draconianos. E justamente esses draconianos, eles têm características dos dois. Tanto dos reptoides, como tem características dos reptilianos. Eles são resistentes ao frio, eles podem aguentar facilmente a neve. Então, estes eram os seres que existiam. Nessa mesma época que estava passando isso, a evolução nesses planetas, tá, ela continuou. Então, em Marada, como em Phaeton, como em Hercóbulos, o que passou com eles? Eles conquistaram a capacidade de tecnologia. Eles tinham polegares opostos, então eles tinham acesso a ferramentas e com isso construíram as civilizações deles. Planetas atmosféricos, como Phaeton e Marada, Marte, eles pronto conquistaram o ar, dominaram os céus e chegaram às órbitas. E então, mais tarde, que foi que passou com eles? Eles começaram as primeiras viagens interplanetárias dentro do sistema solar. Então foi aí que Marada descobriu sobre o Phaeton e eles chegaram num acordo. Agora, por que Marada não se interessava por a Terra? Por um detalhe. A Terra ficava em terceira órbita. E uma vez surgiu um evento que não se podia explicar. Houve uma desdobra de espaço temporal. Então, um enorme vortex se abriu e de uma outra dimensão alternativa, um planeta inteiro passou o nosso universo. Que planeta era esse? O planeta Nibiru. O planeta Nibiru é um planeta que existe simultaneamente em duas dimensões. Na nossa dimensão e a dimensão original de Nibiru. Porque Nibiru, vocês escutaram, ele comparte a mesma terceira órbita com a Terra. Bom, se isso for fato atual, já teríamos detectado Nibiru há muito tempo. Mas não detectamos nada, a Terra está sozinha na terceira órbita. Então, como se explica a existência de Nibiru? Porque Nibiru, por uma temporada, ele passou a existir no nosso universo. E justamente quando ele passou no nosso universo, foi quando os Anunnakis, então, se aproximaram da civilização humana. Então, justamente o povo que eles elegiram para ser o povo representativo deles no planeta, justamente foram os sumérios. Ao mesmo tempo, eles vinham para a Terra com um propósito. Nibiru necessitava de um elemento fundamental para a sua existência. Seria Aurium. As pessoas conhecem Aurium como ouro, mas o ouro sozinho não interessava para eles. Eles tinham que refinar o Aurium. Então, o que tinha que se fazer isso? Eles tinham que transformar aquele ouro numa outra substância que sim, eles podiam usar e usavam eles para estabilizar a própria essência do planeta Nibiru. Como se chamava a substância que eles buscavam? Se dizem Aurium porque era ouro,
Mas o ouro sozinho não servia para eles, então o ouro era transformado. Através de um processo de ação de partículas, ele começa com uma parte inicial com um peso atômico de 294. Quando termina o processo, ele está em 302. Aqui na Terra, agora, você pode fazer a mesma coisa com lançador de partículas. Então, esse é o chamado elemento 118. Qual é o elemento 118? Tem um nome, chama-se Oganesson. Oganesson, o elemento 118, como é conhecido na Terra. Vocês vão buscar a tabela periódica dos elementos em Google e busquem elemento 118. E aí vocês vão encontrar o que eu estou dizendo. E vocês vão ver que recentemente somente se pôde sintetizar esse elemento. Mas eles, naquela época, já podiam fazer isso. Ok? Então, o Oganesson, elemento 118, era o que os Anunnakis queriam aqui na Terra. Então, eles não vinham aqui na Terra para buscar ouro, como estavam dizendo. Sim, eles usavam o ouro, que era o áureo, mas esse áureo era transformado no que eles necessitavam de verdade, que era essa fonte de estabilidade. Então, em consequência da interação dos Anunnaki com os humanos, tanto o povo de Marada como os Faetonianos se mantinham a uma distância respeitosa. Sabe-se que houveram grupos que foram diplomaticamente introduzir-se aos Anunnaki, como os Anunnaki tinham representações que foram introduzidas tanto ao povo de Marada como ao povo de Phaeton, e todos viviam em harmonia. E nessa época, era uma época de transformação para os humanos. Porque imagine, com a chegada dos Anunnaki, a primeira coisa que foi dada, porque ao mesmo tempo que os humanos se pedia a ajuda deles, uns dizem, nos escravizavam os humanos. Não, não era isso, não escravizavam. Eles tinham um processo que simplesmente compartilham as coisas. Em troca da ajuda dos humanos, minerando áurium para eles, eles fizeram várias coisas para os humanos também. A primeira foi estabelecer uma forma de escrita chamada cuneiforme, que é basada na mesma linguagem usada pelos Anunnaki. Logo depois, eles aprenderam agricultura, eles começaram a mudar a questão de engenharia, então a metalurgia apareceu e uma série de elementos. Foi uma época, então, de que ao mesmo tempo que os humanos estavam prestando um serviço aos Anunnaki, os Anunnaki estavam compartilhando com os humanos também. Então todo mundo diz que os Anunnaki estavam aqui tiranizando os humanos e que eles tinham eles escravizados e tudo. Se fosse isso, por que eles iam importar-se em ensinar uma forma de escrita? Ou por que iam ajudá-los a evolucionar para um sistema agropecuário? Ou então em metalurgia, em medicina, em tantos aspectos, astronomia? Meu Deus, foram tantos os benefícios. Houve aí, então, uma forma importante de simbiose, onde um ajudava o outro na sua forma. Ao mesmo tempo que passava isso, a vida seguia em Marada, a vida seguia em Phaeton, mas, justamente ali, em Nagiet Marduk, em Hercóbulos, a situação não estava bem. Primeiro porque o que havia ali em Hercóbulos era uma guerra por poder, onde a agressividade levava com que casas imperiais deles se voltassem uns contra os outros. Imaginem
que Hercóbulos não tinha um ecossistema tão estável, não como Marada, não como Phaeton. Então eles tinham que ver que os recursos eram limitados. E um conflito violento ia provocar a destruição de recursos, o que eliminaria ainda mais os recursos disponíveis para essa civilização. Então, eles estavam num estado constante de guerra civil. Uma das casas mais antigas, uma das famílias reais nobres mais antigas, era a família de Tiamat. Então, Tiamat, eles eram pessoas ligadas à filosofia, à cultura e às ciências. Então, foram os cientistas de Tiamat que descobriram o horror do que estava passando com Hercóbulos. Algo pior do que as guerras civis. O sistema do interior de Hercóbulos, que dava vida para eles, luz e calor. A fonte de luz e calor estava se desestabilizando. E se não fosse estabilizada, Hercóbulos seria destruído completamente. Então, a casa de Tiamat decidiu fazer uma coisa. Eles criaram a unificação de Hercóbulos, baseado na necessidade de sobrevivência. Já se havia perdido 1/4 da população de Hercóbulos para a guerra civil. Os sobreviventes não podiam, de forma nenhuma, continuar da forma como estavam. Então, os cientistas descobriram um mineral único chamado tânium, T-A-N-Y-U-M, tânium. E esse tânium criava um campo de estabilização que poderia conter o sistema e salvar Hercóbulos. Mas qual foi o desespero e o terror deles quando descobriram que não havia tânium suficiente nem em Hercóbulos, nem em nenhum dos planetas ao redor de Hercóbulos. E eles começaram uma corrida contra o tempo. Eles não tinham tantos recursos. Eles não tinham frotas de naves espaciais. Mas eles sim tinham acesso ao espaço interior e eles sabiam que podiam produzir uma pequena frota. Então eles usaram os scanners deles e descobriram 3 possíveis fontes de tânium. A primeira era a mais longe possível e fora de questão. Era a Terra. Gaia Mundi. E não somente por ser tão longe, mas que Gaia Mundi estava abaixo a tutela dos Anunnaki. E eles sabiam que os recursos dos Anunnaki no momento eram muito superiores aos deles. A segunda opção era Marada, uma civilização de quase 2 milhões de pessoas. Ao passo que Hercóbulos, depois da Guerra Civil, quase tinha 1 milhão de pessoas. Então os olhos deles se voltaram para o único planeta que tinha o que eles queriam e tinha uma civilização de somente 1/4 de milhão, 250 mil pessoas, que era Phaeton. Phaeton, então, tinha o tânium que eles necessitavam e a casa de Tiamat. Então, o líder de Tiamat, que tomava o nome Tiamat, de geração em geração sempre ficava o mesmo nome, sempre Tiamat. Era um ser hermafrodita, ou seja, ele fecundava a si mesmo, ele se engravidava ele mesmo. Ele botava seus próprios ovos e fertilizava eles também. Então, para eles,
Tiamat era quase um deus, porque hermafroditas eram muito raros. Eles tinham as fêmeas, tinham os machos. Para um que pudesse fazer isso é algo inédito, totalmente inusitado. Então eles planejaram que eles iam buscar o que eles necessitavam para viver. E se eles tivessem que enfrentar aos Faetonianos, eles o fariam. E foi isso que eles fizeram, algo desesperado. Quantas naves eles puderam colocar? Porque as naves tinham um propósito. Não eram naves de ataque somente. Eram naves que pudessem transportar as toneladas de titânio que eles necessitavam para estabilizar o centro do planeta. E tinha um problema das fontes de energia. Eles sabiam que as naves deles eram limitadas. Eles não eram naves que iam continuar por dezenas de anos. Eles não sabiam quanto tempo eles disponiam para sistemas de vida, para o transporte, porque eles sabiam uma coisa: as naves deles eram lineares, ou seja, naves subluz. Mas para que eles atingissem a velocidade de subluz, ia ser um gasto de energia tremendo, um gasto de energia que eles não tinham. Então eles foram arriscar tudo nesse empreendimento. Então, sem aviso nenhum, eles foram buscando sempre a sombra dos planetas maiores. Então, quando se aproximaram do sistema, eles foram primeiro na sombra de Saturno, vagueando entre as 60 luas de Saturno, até que pudessem entrar no sistema joviano, onde tiveram que se esconder, até o momento que eles atacaram. Quando eles atacaram, a ideia não era dominar ou destruir ou lastimar, mas a missão deles era clara: trazer o Thanium como fosse possível. Eles não foram ali atacar os Faetonianos, mas o desespero da sobrevivência dizia que eles tinham que trazer o Thanium como fosse. Quando eles começaram as escavações, claro que eles foram detectados para as populações de Phaeton, que viram isso então como uma invasão, como um ataque. Eles tentaram se comunicar, mas tiveram problemas. Professor? Sim. Opa, desculpa aí. Eu vou marcar aqui que o senhor está falando sobre o ataque. Só para eu dar um recadinho para o pessoal aqui, rapidinho, tá? Uhum. Eu já volto com o senhor aí. Não tem problema. Pessoal, só para interromper rapidinho, aproveitar que está tendo um pico de bastante pessoas aqui e de gente que ainda não viu o recado. A live que o professor vai fazer sábado, ela vai ser única. Isso significa que eu não vou deixar disponível para depois, tá bom? Se vocês estão gostando dessa live aqui que está aberta e com assuntos que ele pode falar, a live que vai ser sábado vai ser a live com temas muito integrantes. Então, assim, se você está gostando, se inscreva dentro do grupo do professor Jefferson, tá? Lá no grupo, eu vou anunciar o tema da live, tudo certinho, a hora. Então, eu fico pedindo para vocês entrarem, porque ela vai ser uma live única. Eu não vou deixar ela gravada para depois assistir de novo, tá bom? Ela é um presente. Ela é um presente para vocês que estão seguindo o professor Jefferson. Algumas pessoas estão ajudando o professor Jefferson. Então, nessa live, a gente vai dizer para vocês como que vocês vão ganhar esses áudios do professor. Como que você vai conseguir adquirir esses áudios do professor.
São áudios que ele colocou assim, com temas incríveis, com 2 horas e 45 minutos, falando sobre temas que ele não pode dizer aqui no YouTube. Você, dentro da live de sábado, vai descobrir como conseguir esses áudios. Tá bom? Então é isso que eu queria dar o recado. Para você se inscrever no link, no grupo do professor, o link está aqui na descrição do vídeo, embaixo, ou aqui em cima, no chat, no topo. Lá tem um link azul, você vai ver lá que está escrito. Pessoal, confere para mim aí se o link está mesmo. Fala para mim se o link está ali no topo, senão eu arrumo. Tá bom? E é isso aí, pessoal. Vamos lá. Vocês estão gostando do tema do professor? Essa live está melhor do que a anterior, vocês não acham? Eu estou achando melhor e mais focada, assim. Eu estou gostando bastante. O que vocês estão achando? O que vocês mais gostam do professor? Deixa aqui o seu recadinho para o professor, que eu vou colocar na tela e depois ele vai ficar muito contente de ler. O que vocês mais gostam do que o professor faz aqui no canal da Ufologia Express? Tá bom? Eu vou continuar com o professor e vocês vão deixando seus recadinhos aqui que depois a gente continua, tá bom? Depois eu vou fazer uma última interrupção para dar mais um recado, tá bom? Vou voltar com o professor. Bom, muito bem. Deixa eu só dizer uma coisinha antes de continuar, tá? Pode falar, professor. Nessa live, o que vai surpreender vocês é o fato de que foram 2 intervenções. Uma nos anos 30 e outra nos anos 40, entre alienígenas e o governo norte-americano. E a gente vai estar falando em detalhes. Eu peço desculpas, mas aqui em público não posso falar essas coisas porque eles derrubam o canal do Roberto. Vão derrubar. Porque vão entrar numa série de detalhes diplomáticos e questões de segurança nacional e não sei o que mais. Então, isso tem que ser feito de uma forma privada. Então, eu espero que vocês vejam o porquê que a gente tem que fazer isso. Eu, de verdade, se pudesse, eu vinha aqui e falava tudo que eu tinha que falar. E eu penso que nem eu nem o Roberto iam durar muito tempo. E muito menos o canal dele. Ia ficar... Que essa gente, eles têm tanta coisa para esconder que quando um começa a mostrar as coisas, eles ficam furiosos. Mas então, já sabem. Espero vocês no dia 9. Vocês não vão se arrepender. Se vocês gostam do que a gente está escutando agora, isso não é nada seco do que vai vir. Tá bem? Bom, vamos continuar então. Eu parei com vocês quando o povo de Hercóbulos, eles começaram as minerações lá em Phaeton. As forças phaetonianas não eram tão extensas. Eles não podiam fazer frente às forças de Hercóbulos, que tampouco eram tão grandes, mas eles tinham, primeiro, movidos pelo desespero, e segundo, eles tinham uma quantidade muito maior e uma tecnologia um pouquinho superior aos phaetonianos. Então, o que fizeram os phaetonianos? Eles mandaram enviados rapidamente a Marada para seus aliados marcianos, explicando que Phaeton havia sido invadido por esses seres reptilianos de Hercóbulos, que não chamavam de Hercóbulos, chamavam de Nagieta Marduk, e explicou para eles que eles estavam de ajuda. Então, o povo de Marada, ele respondeu aos seus vizinhos, reunindo rapidamente uma pequena frota, que se juntou à frota phaetoniana. E, no final, quando eles conseguiram uma quantidade razoável de tânio, estavam se retirando de Phaeton, foi quando a luta começou. Então, naves de Marada e naves de Phaeton atacaram aos Hercóbulos e desesperadamente que queriam escapar e não podiam. E no final, o que foi que passou foi que praticamente eles perderam todo o carregamento que tinham, conseguiram escapar.
mas na pressa de sair, as minerações, equipamentos de mineração deles, que deveriam chegar até um ponto, não puderam ser desconectados e as máquinas continuaram escavando, mesmo que ninguém estivesse ali. E terminou desestabilizando o centro de Phaeton. E o que foi que passou? Phaeton explodiu. Com a explosão de Phaeton, a pequena frota maradiana e o que sobrava dos phaetonianos, da frota deles, foi dizimada. Muitas poucas naves conseguiram escapar de Phaeton. E a onda de choque e os pedaços, destroços de Phaeton foram tão terríveis que terminaram destruindo o ecossistema maradiano. Os oceanos de Marada começaram a ferver. Cidades inteiras foram vaporizadas. Milhões morreram. Digo, 1 milhão e algo, né? Porque não tinham 2 milhões. Mas mais de 1 milhão de marcianos morreram. No final, Marte estava praticamente destruída. Um ecossistema de Marte dizimado. Phaeton era só destroços. Dos pedaços de Phaeton, temos o planeta Não, Ceres, e temos todo o cinturão de asteroides. Isso também afetou a Terra, porque a onda de choque terminou chegando lá. E o que passou, os Anunnaki consideraram isso um ataque à Terra, e um ataque a eles, e um ataque a Nibiru. O que passou com o restante da frota de Hercóbulos, eles sabiam que eles não iam chegar nunca a tempo em Hercóbulos. Hercóbulos estava condenada. Hercóbulos terminou explodindo, porque eles não puderam levar o Tânion a tempo. E o que passou foi que os restos de Hercóbulos são o cinturão de asteroides de Kuiper, que a gente conhece hoje. A família de Tiamat, a família real, e umas poucas naves conseguiram escapar de Hercóbulos e se juntaram com o que sobrou da frota deles, e eles eram agora menos de 3 mil pessoas. 3 mil indivíduos de uma civilização que uma vez tinha milhares de pessoas. A maior parte deles em naves avariadas, naves que não podiam sustentar tantas pessoas, não tinham os recursos e terminaram se perdendo. E mais ou menos a metade deles nunca chegou. E aonde que eles iam ir? Phaeton estava destruído. Marada estava devastada. Só sobrava um outro planeta que eles podiam ir. Gaia Mundi, a Terra. Mas ali estavam os Anunnaki. E eles tinham medo que os Anunnaki iam terminar exterminando eles. Mas simplesmente eles não tinham mais para onde ir e terminaram indo. Os Anunnaki, nesse meio tempo, viram as circunstâncias que a Terra estava, contribuíram da melhor forma que puderam e viram que os poucos sobreviventes de Hercóbulos estavam se dirigindo à Terra. Mas eram tão poucos, o que podiam fazer que afetasse a população humana? Era o momento que Nibiru ia retornar ao sistema de origem, ao universo de origem. Os Anunnaki sabiam que não podiam ficar por mais tempo. Mas uma facção Anunnaki ficou para trás. Lord Enki, então, decidiu que essa facção ficasse. Uma facção de gigantes, que as pessoas vão conhecer mais tarde como os Nefilim.
Os, os reptilianos, quando chegaram, eles não estavam preocupados em dominar nada, eles estavam preocupados em sobreviver. Aonde que eles aportaram quando chegaram na Terra? O Vale de Indochina. Parte deles na Índia, parte deles na China. Eles tentaram se reagrupar, mas novas divisões político-sociais começaram a ocorrer. Eles eram agora sobreviventes desesperados em encontrar uma resposta. Eles tinham que sobreviver como fosse. Então eles disseram, vamos aproveitar que os Anunnaki se foram e deixaram os humanos. Vamos controlar os humanos, vamos dominar esse planeta. Nós somos superiores tecnologicamente. O próprio Tiamat, a casa de Tiamat, disse que isso era um absurdo. Eles eram nada comparado à quantidade de humanos que haviam, era uma fração. Os humanos, por mesmo que não sejam tecnológicos como eles eram, jamais a quantidade de humanos era tão superior que terminaria com eles, por mais tecnologia que eles tivessem. Então eles decidiram que eles iam atuar nas sombras. Eles decidiram que eles iam ser o poder por trás do poder. Que eles abertamente jamais podiam superar os humanos. Mas nos bastidores, os jogos políticos podiam ser manipulados. Imperadores e reis foram levantados dessa forma. Os reptilianos descobriram a habilidade natural da mimetização. Eles eram capazes de manipular a estrutura molecular do corpo deles, com o sacrifício de não poder retornar totalmente à forma reptiliana original. Então, eles faziam compressão ou expansão de massa, e com isso puderam imitar a aparência humana. E uma vez com a aparência humana, eles disseram, vamos usar nossa influência, nosso intelecto ao nosso favor e conseguir o espaço que estamos buscando. Então, arquitetos e engenheiros apareceram. Foram os primeiros maçons. Por favor, antes que comecem a me tirar os sapatos, os tijolos, tudo isso, dizendo que como que eu tenho ousadia de atacar os maçons, acusando eles de reptilianos, não estou fazendo isso. Apenas dizendo que uma facção deles imitou ao fato dos maçons. Quem eram os maçons? Eram aqueles que estavam construindo os castelos, as igrejas, os palácios, os templos. Alguém tinha que projetá-los e construí-los, eles eram os arquitetos. Mas nem todos os maçons eram reptilianos. De cada 100 maçons, talvez 5 fossem reptilianos, mas 95 eram humanos. E todos eles tinham um plano político. Qual é o plano político que eles tinham? É esse. Eles iam construir um castelo para o rei. Chegaram para o rei e disseram o seguinte: você é o rei, você manda. Mas agora a gente construiu seu castelo. A gente sabe todas as passagens secretas que existem aqui, sabem as falhas e sabem exatamente o que é necessário para neutralizar suas forças. Se você quer, então, continuar sendo o rei, você vai escutar as nossas determinações e nos ajudar com a influência necessária. Então o rei não tinha saída. Ou ele jogava esse jogo, ou ele ia dormir, e os inimigos deles iam entrar por a noite e destronavam ele e terminou a história do rei. Então o rei não tinha escolha mais jogar esse jogo, que também foi jogado com cardeais, com bispos, com as igrejas, porque elas também podiam cair. Então, essa foi a jogada.
Mas havia os reptilianos que não estavam de acordo com isso, que disseram que eles não tinham o direito, mesmo que fosse a razão que fosse, de interferir com uma civilização. Eles não tinham esse direito e deviam ajudá-los a prosperar e não tentar controlá-los. Então, houve uma separação entre os reptilianos. E parte dos reptilianos se tornaram esse grupo fechado, que é o poder por trás do poder, ao passo que outros reptilianos decidiram usar os conhecimentos deles para a aprimoração da raça humana. Então, antes de vocês virem aí queimando os reptilianos, dizendo que todos são maus e negativos, pois não é verdade. Alguns deles foram os que ajudaram a organização de uma série de coisas em função da elevação da raça humana em termos até espirituais. Então vejam, existem esses detalhes que têm que ser levados em consideração. São importantíssimos que sejam vistos dessa forma. Da onde vieram os reptoides? Vieram de outros sistemas estelares. Existem reptilianos em outros sistemas estelares? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, existem reptilianos que não têm nada a ver com esses reptilianos do nosso sistema estelar. E existem os draconianos, que são uma forma distinta de saurianos, porque, entre outras, porque têm rabo, ao passo que os reptilianos não têm rabo, o rabo deles é vestigial, ou seja, quase não tem. Como o ser humano tem algo vestigial, que chama-se cóccix, que é uma parte do osso onde a gente tinha antes um rabinho pequeno. Então, vejam, essa é a distinção. Então, os reptoides fazem parte do que se chama a Federação, que é o grupo mais antigo de civilizações, entre eles a do Jagara Collective, que conhece como os Greys. A gente tem que fazer uma live só para que eu possa contar a história dos Greys, que é uma história bem complexa, que eles são chamados seres quimeroides, ou seja, seres compostos de vários grupos distintos genéticos. Professor, Sim. o senhor falou aí de uma live só sobre os Jagarat Collective. Ué, por que a gente não faz isso na quarta-feira que vem? Pois bom, vamos fazer isso, já vamos marcar então já para quarta-feira que vem a história secreta do Jagara Collective, que vocês conhecem como os Greys. Ó, quem gostou, pessoal? Quem gostou, comenta aí no chat. Eu gostei. Muito bom, professor. Vou voltar aqui com o senhor, tá bom? Eu digo para vocês então o seguinte: o que passa em tudo isso é que a gente vê os sauroides e põe eles todos dentro da mesma bolsa. Então a gente confunde um reptiliano com um reptoide com um draconiano e fazemos uma bagunça total, quando não tem. E as pessoas fazem outras confusões maiores. Dizem que Hercóbulos é o planeta que está se movendo, chamam até ele de Hercóbulos, o planeta monstro, o planeta que se move pelo sistema solar e que vai chegar aqui. Ao passo que não é. O que existe é o chamado planeta X. O planeta X se encontra na nuvem de Oort, no meio das massas onde estão os cometas, entre eles o cometa Halley. Então, ocasionalmente, a atração do Sol faz com que a massa do planeta X se aproxime. E esse é o planeta que estão falando, não tem nada a ver com Hercóbulos. Hercóbulos foi destruído, não existe mais nada lá. Mas existe uma confusão, confundem Hercóbulos com o planeta X, e é uma coisa que não tem uma confusão tão grande. Eu quero que vocês vejam só uma coisa. Quando se fala dos reptilianos, não demonizem eles, nem todos são assim. E eles são seres movidos por desespero. Quem sabe se a raça humana, nas mesmas condições, não tinha feito algo parecido, conhecendo a natureza humana como a gente conhece. Então, numa forma muito resumida,
eu contei para vocês sobre as guerras do sistema estelar. E ninguém me pergunta o que foi que passou com Nibiru, pois Nibiru retornou à sua dimensão de origem. O vórtice temporal se abriu e ele retornou. E é essa a razão que nos encontra algum vestígio de Nibiru. Mas a presença deles foi inegável. A ação dos Anunnaki ficou marcada na história humana. Vocês vão encontrar isso mais com os sumérios do que qualquer outra raça. Mas vejam, isso foi o que passou. E agora, aproveitando que a gente está aqui, façam suas perguntas, que imagino que vocês devem ter muita coisa que perguntar. E eu vou tentar responder da melhor forma que eu posso. Então, aqui estamos. O que vocês têm para perguntar? O Roberto me passa as perguntas e eu sigo. Não escuto nada. Teu microfone, Roberto. Melhorou? Agora sim. Ah, sim. Vou tentar ficar perto, assim, igual o professor. Eu tenho algumas perguntas e tenho também algumas pessoas que mandaram mensagens para o professor. Por favor. Então, eu vou mandar as duas para o professor, tá bom? Uhum. Favorito. Essa pergunta é do começo de quando o senhor estava falando. Eu não lembro que parte. Foi logo no começo. Ela pergunta: havia oxigênios? Deixa eu pôr aqui. Idea Silva. Havia oxigênio neste orbe extinto? Tá. De qual deles tu te refere? Tu te refere a Marada, a Phaeton ou Hercóbulos? Porque tem que especificar a pergunta para que eu possa responder. Então, Ideia Silva, especifica a pergunta aqui que eu volto a colocar, tá bom? Eu vou responder abertamente para os três, tá? Tá bom, Oxigênio beleza. em Marada, sim, havia. Oxigênio em Phaeton, não exatamente nas mesmas quantidades que havia em Marada, o que explica a menor população de Phaeton. E certamente oxigênio também existia em Hercóbulos, mas uma combinação sulfúrica, que é diferente e não é própria para a existência humana. Mas sim, os três planetas tinham oxigênio, mas em medidas distintas e em combinações diversas. A mais aproximada à natureza humana seria Marada, que é Marte. Mas Phaeton é um pouco diferente e Hercóbulos era quase totalmente diferente, porque a camada sulfúrica era muito maior. Legal, ó, valeu. Próximo aqui. O Eren Jagger. Jagger. Uma pergunta. Essas informações... eu acho que é sobre o que o senhor está falando. Essas informações podem ser perigosas de um vídeo viralizar para todo mundo? Eu vou ser bem sincero para vocês. A única razão que eu estou aqui falando é porque justamente nem todos, infelizmente, levam a sério as coisas como a gente sabe. Porque eu não estou... Essas informações que eu tenho para vocês, eu não tiro elas do topo da minha cabeça. Eu tirei elas de algum lugar específico. Desse lugar específico tem que ver, então, com as organizações que eu trabalhei no passado. Organizações que têm acesso a esse tipo de informação. Mas nem todas as pessoas me dão o crédito por tudo que eu passei para conseguir essas informações. Então, digo sim, essas informações são sensitivas e até mesmo, de certa forma, perigosas no sentido de que todo conhecimento te dá poder. E uma coisa que as pessoas que estão no poder não gostam é de competição. Se eles têm o poder porque eles têm conhecimento, eles não querem que vocês tenham o poder através do conhecimento. Mas eu penso o seguinte: se esse vídeo viralizar, a ideia não é minha autopromoção. A ideia é simplesmente difundir a informação. É necessário
que a gente conheça o nosso passado. Assim, a gente pode trabalhar nesse presente para construir um futuro melhor. Essa é a única razão que eu dou essas lives. Próximo. Paulo Rocha. Por que Carlos Farrada, astrônomo chileno famoso por cálculos matemáticos, descobrindo corpos celestes, diz que Hercóbulos é o equivalente ao planeta X que irá com o seu campo gravitacional bagunçar a Terra? Eu diria o seguinte, longe de mim constatar as razões por que o astrônomo Carlos Farrada faria isso. Mas eu diria uma coisa, se vocês sabem, a astronomia em Chile é subvencionada praticamente por norte-americanos. Eles têm as suas maneiras, têm as suas coisas. Eu diria uma coisa para vocês. O planeta X e Hercóbulos, eles diferem não somente em localização, como em massa. A massa de Hercóbulos é uma massa tectônica. A massa do planeta X, do planeta X, mais que nada, é uma massa de base de hidrogênio, hélio, carbono, oxigênio congelado. É como se fosse um enorme, enorme cometa, gigantesco, maior que Mercúrio. Agora, por que ele faz essas distinções? Isso aí seria uma coisa que você tinha que responder para ele. Agora, eu diria o seguinte, ele, como astrônomo, qual seria o outro astrônomo que está corroborando o que ele está dizendo? E deixamos por aí por uma questão ética. Tem uma moça aqui, ela está perguntando para o senhor, professor, uma tal de Márcia, o senhor conhece? Imagina, quem não conhece, meu Deus do céu, é um anjo A Márcia, passado em ser humano, né? a Márcia, além de ajudar o professor, ajuda o canal aqui também. Muito obrigado, viu, Márcia? A Márcia está perguntando, será que a palestra do professor pode estar sendo transmitida em outros orbes? Isso não tem nem dúvida que não só a minha, como uma série de outras informações, elas são tiradas diretamente do sistema de transmissão terrestre e são analisadas por conteúdo. Então, eles sabem exatamente quem está falando o que, como e por quê. Algumas coisas consideram interessantes, outras simplesmente graciosas ao extremo e outras completamente sem sentido nenhum. Ela está perguntando isso, viu, professor? Porque antes dela fazer essa pergunta, tivemos algumas interferências tipo de rádio. E durou assim de 1 a 2 segundos, 3 segundos, e aí voltou ao normal, enquanto o senhor falava às vezes. Então, Sabe o acho que eu podia dizer? Oi, Cia, como é que tá? Tudo bem? Saudade de mim? Aqui eu tô no Brasil. Olha só. Joaquim Aleir Amorim Custódio. Agora algumas mensagens. Conheci o professor aqui em Porto Alegre. Houve muita interferência. Isso é verdade. Ele chegou numa época que estava eu sendo até... estavam sempre como se diz, observando a distância, carros suspeitosos, pessoas suspeitosas. O senhor Joaquim é uma grande pessoa. É um irmão querido, uma pessoa muito, 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 muito especial. Aqui eu mando um abraço sincero do coração para esse irmão. Ó, tá vendo aí, seu Joaquim? Tem uma outra aqui, outra moça também, viu, professor? Uma tal de Jaqueline, a Imagine. Jaque. O professor é um ser iluminado e de grande sabedoria. Eu penso que todos somos iluminados e todos temos o nosso nível de sabedoria. Eu penso que todos somos parte desse mesmo grande quebra-cabeça que existe. Mas eu não vejo que seja mais importante do que ninguém, ao contrário.
eu penso que eu estou fazendo o melhor que eu posso, mas cada um de vocês que estão aqui agora são importantíssimos, porque no momento que vocês estão absorvendo informação, vocês também vão transmitindo informação. Então, eu diria que vocês também são seres muito iluminados e com grande sabedoria. Ó, muito bom. A Márcia de novo. O professor traz luz à nossa consciência, verdades ocultas sendo explanadas com muita competência. Muito obrigado, Márcia, te agradeço pela gentileza, mas eu faço o melhor que eu posso. Eu estou aqui numa situação onde eu tenho que compartilhar enquanto eu possa. E enquanto eu esteja aqui em condições, vocês podem contar comigo, que estou sempre à disposição de vocês. Para quem não sabe, o professor está com câncer, ele fez uma cirurgia recentemente, e agora, dia 18/4, ele vai começar a quimioterapia. Então, por isso, essa live de sábado é muito importante. Muito importante. Tá bom? Então, participem da live de sábado. Ivanira Menezes. Professor é muito inteligente e humilde. Uma grande figura. Muito obrigado, mas eu creio que seja humilde, sou simplesmente como eu sou. Como você me vê é como eu sou. Eu de verdade não tenho aquela persona, e praticamente isso, o Roberto e tantos outros, o professor Paulo, todos sabem que eu não tenho problema de ego. Ego é um problema que eu não tenho. Eu penso que talvez... Pessoal, manda uma mensagem pro Paulo também, porque o Paulo vai ficar com ciúmes. Fala assim, eu gosto do Paulo por causa disso. Aí vocês falam, por causa da trança dele atrás da cabeça. Manda aí alguma coisa pro Paulo, que eu vou ler pro Paulo também. Professor Paulo, eu digo o seguinte, ele é mais do que um colega, é um irmão, mas o mais importante é que ele vem investigando esse fenômeno por tanto tempo. Ele é, de verdade, uma celebridade no campo da yoga, mas mais que nada, ele é aquele suporte tão necessário que, se não fosse por o pilar que ele é, ele, Roberto e tantos outros, Márcia e tantos outros, Jaqueline e tantos mais, eu não seria capaz de estar aqui hoje com vocês. Então, sou eu que tenho que agradecer tanto ao professor Paulo, a cada um, Roberto, a cada um das pessoas que estão aqui hoje conosco. Então, eu digo, é mais do que uma grande figura, é um pilar de suporte. Tá vendo aí, Paulo? Você tá sem som. Obrigado, gratidão, professor. É uma honra simplesmente poder digo colaborar de alguma forma. É uma honra poder colaborar de alguma forma na difusão desses conhecimentos importantíssimos da história da humanidade. Estamos juntos aí para fazer o que for possível. Aqui, vamos lá. Maria Inês Jorge. Sou fascinada por ufologia e o professor explica e expõe a verdade. O que descobri dos Anunnakis foi através dos livros de Zecharia Sitchin. Zecharia Sitchin foi um grande amigo que, infelizmente, já partiu para outros planos de realidade, mas eu conheci ele em Nova York e ali tivemos a oportunidade de conversar muito sobre a questão dos Anunnaki. E eu aprendi muitíssimo com ele. E devo agradecer a ele, mais que nada, a informação que eu pude compartilhar com vocês hoje aqui. Na memória do Dr. Zecharia Sitchin, então, meus respeitos. Maria Aparecido de Aquino. Tudo, a forma dele falar como muita calma e sequencial. Ele é top. Ó, tá vendo aí, Muito professor? obrigado, Maria Aparecida, de verdade. Não sei se mereço tanto elogio, mas agradeço sinceramente do fundo do meu coração. Muito obrigado. Lobo Ferreira. O que mais gosto no professor é o detalhamento das narrações dele. Muito bom, professor Jefferson. Sou seu fã. Senhor Lobo Ferreira, de verdade, eu agradeço isso. Eu tento ser o mais preciso possível. Eu penso que vocês tomam tempo para me escutar. Eu tenho que ser o mais preciso possível para atender essa necessidade de conhecimento que todos temos. A Zelma Rota.
A Zelma Rota está no grupo de ajuda do professor. Muito obrigado, Zelma. Gosto de ouvir o professor pela sinceridade e por compartilhar a verdade conosco. Isso é um tesouro. Eu penso que ter vocês todos na minha vida é um tesouro. Então eu agradeço todos vocês, aqueles que estão aqui me assistindo hoje, especialmente aqueles que fazem parte do grupo. Muito obrigado. Lobo Ferreira mais uma vez pergunta: mas professor, tudo isso não vai contra a parte espiritual? Não existe uma hierarquia, existe o criador de tudo, ou seja, Deus? Porque parece que muitas civilizações tinham uma certa autonomia. Eu digo o seguinte, a ideia de um criador é mais do que lógica. Você quer saber, por exemplo, as possibilidades para que as coisas passem por um acidente, por uma casualidade? Cada coisa no universo tem o seu espaço, tem o seu momento e tem o seu propósito. Então, tudo existe por uma razão. Claro que existe uma hierarquia, claro que existe uma autonomia, apenas que o que passa é que o ser humano tem essa necessidade de tentar compreender coisas dentro dos parâmetros da nossa idiosincrásia. Mas às vezes a idiosincrásia humana, ela falha em compreender um processo que não segue fatores humanos na forma que eles se concretizam. Então, por isso, não os compreendem. Então, não é que não existam, eles existem. O que não existe é o entendimento humano desses procedimentos. Mas, com o tempo, a iluminação e a nossa evolução pessoal, a cada vez vamos compreender mais e mais esses processos cósmicos. Mas, sim, creia, tudo tem uma razão e tudo tem o seu propósito. Só tô. É aqui, ó. Tô pegando mais algumas coisas aqui que falaram. Nossa, tem um Pedro Lira. Pedro Lira, eu vou pôr a sua pergunta aí no ar, tá? Você perguntou acho que 8 vezes aqui, eu já vou colocar. As promessas são cumpridas. Ó, eu vou pôr já o que eu peguei aqui de novo. Por isso que é ruim, tem que falar durante a live, porque depois eu fico caçando aqui e vocês têm que ficar esperando. Pergunta, já foi essa, aqui. Maria Jaqueline Orne Viveiros. Merece todos os elogios, uma luz para a nossa evolução. Paulo. É para você essa mensagem, Paulo. Merece todos os elogios, uma luz para a nossa evolução, uma missão muito importante para todos. Sou seu fã, professor Paulo. Obrigado. Sou fã também, O professor merecimento. Jefferson. Olha lá, Maria Jaqueline. Gratidão, Maria Jaqueline. Ali, ó. Ilse SD. Gratidão, professor, por compartilhar suas experiências e conhecimento. Prazer é todo meu, Elze. Muito obrigado por assistir. A Cláudia Teles. 3 ETs à noite entraram no meu quarto e colocaram um aparelho nas minhas costas, próximas ao pulmão, e foram embora. Por que será? Os chamados visitantes noturnos são, a maior parte, caóticos. Não é que sejam negativos, eles têm uma forma de metodologia distinta. Então, eles trabalham com processos de gerações, ou seja, eles não tomam pessoas ao acaso. As pessoas que eles estão contatando são pessoas que eles já contataram o bisavô, o quatrilvô, porque sempre existe uma diferença entre uma geração e outra. O aparelho que eles estão usando em você não é um aparelho físico, é um aparelho etérico. Esses seres entram nos quartos por um processo de vortexes
Então, eles entram por a parede, normalmente, como se fosse uma porta, e não é uma porta. Então, essa energia se abre e eles se materializam dentro do quarto. Então, justamente o aparelho que ele pôs você, um tipo de sensor ou sonda, que eu não tenho como sabê-lo, tá? Porque é próximo ao seu pulmão, porque aí está a parte cardíaca de você e a parte respiratória, que é a mais importante. Então, a partir daí, não tente buscar algo físico, porque você não vai encontrar. Porque esses são o que chamam meta-etéreos. O meta-etéreo é uma bioenergia tecnológica, ou seja, enquanto estamos falando de circuitos integrados e outras coisas que você pode construir numa fábrica, existem de campos gravitacionais e frequências eletromagnéticas para produzir os efeitos de um equipamento que a gente construiria numa fábrica. Então, se você está buscando uma coisa sólida dentro de você, você não vai encontrar. Agora, se você utilizasse um osciloscópio e um frequencímetro, você ia ver que havia o quê? Distinções na frequência do seu corpo. E aí sim você descobre que existe o quê? Disparidades e alguns tipos de energias anômalas. Esse é o exemplo. Nossa, a Cláudia vai ter que ver umas 10 vezes essa resposta aqui. Porque foi bem simples. Não, foi bem simples mesmo. Eu não fui Mas muito, valeu. muito técnico, porque se eu for técnico, talvez ela se complicasse. Então, Pois tentei é. ser o mais conciso possível. Esse Pedro Lira aqui, ó, acho que ele perguntou 10 vezes a mesma coisa. E eu tô pondo agora para você aqui, Pedro Lira. É uma pergunta para o professor Jefferson. Por que, professor, contatados ficam sensitivos? O contatado, quando é aproximado desses tipos de seres, existe uma série de energias adormecidas no corpo de um que talvez não estivessem liberadas. Então, existe uma série de fatores naturais que são desbloqueados, entre eles o fluxo da pineal. Então, justamente, eles se tornam sensitivos porque a interação da energia alienígena, da bioenergia alienígena com a energia humana, faz um desbloqueio, e aquele desbloqueio vai ativar uma série de fluxos que a pessoa normalmente teria e que não estavam sendo ativados. Então, basicamente, por isso eles se tornam sensitivos. Não porque eles se tornam, eles já eram sensitivos, só não estavam ativados. É igual alguns cristais também, professor? Existem muitos cristais que não são Os ativados? cristais são instrumentos. Cada Ah, cristal tem uma função. Eles trabalham com três coisas: trabalham com ressonância, trabalham com energia dirigida e trabalham com concentração de energia telúrica ou energia cósmica que vai ser difundida e retransmitida através de todo o corpo da pessoa, fazendo um fundamento único. Então, existe como um sistema que vai integrar essas energias todas e realinhar os sistemas bioenergéticos de fluxo de uma pessoa. e uma dúvida, eu não sei, eu não lembro onde eu ouvi dizer isso. É possível que o nosso ouro também é um metal desativado? Ele é usado para outro fim? Porque é a mesma razão que os Anunnakis transformavam o áureo em organossom, podíamos fazer a mesma coisa. Por que tu queria que os antigos sempre te falavam de ouro? Não, eles não viam ouro não com a função materialista que vemos os humanos. Eles viam ouro com uma forma energética para ser usada com uma função específica. E deveria ser visto dessa forma, mas infelizmente a raça humana ele toma o ouro simplesmente pela aparência. E a aparência é o que menos importa com o ouro. O que importa são as propriedades atômicas. Ou melhor sendo, nucleares. Não atômicas, mas nucleares. Entendi. Aqui, ó. Edmara Osachuki. Qual a mudança química que haverá em Gaia PA dimensão? Não sei o que ela quis dizer com isso, PA dimensão. Na dimensão, eu acho. Eu penso o seguinte, olha, se tu está dizendo uma mudança química, não seria química, seria uma mudança bioquímica. E ela, então, a primeira função que teria no sistema neurológico da pessoa. O sistema neurológico oferece essas transformações, a pessoa então fica mais suscetível a formas energéticas variadas, energia telúrica, as ley lines,
energias orgânicas, energias cósmicas diversas. Então, essas energias que estamos falando aqui, tá, são parte de um processo, mas não é uma mudança química, é uma mudança bioquímica e, mais que nada, neuroquímica. E a partir daí é um contexto de evolução constante. Outra aqui, ó. Ivanira Menezes. Outra pergunta. Quais eram as eras em que tudo isso aconteceu? Eu diria que seria já depois que Pangea não existia mais como Pangea. Então havia a divisão dos continentes, e os continentes já estavam distribuídos. Então busque, dentro das partes geológicas terrestres, qual é o momento que tudo isso se transformou. Pangea não era Pangea era um supercontinente que havia, onde todos os continentes estavam unidos. Na distribuição dos continentes, a separação dos povos, e aí foi nesse período que passou tudo isso. Outra pergunta da Jaqueline. Dei a dica TCI, ufologia e espiritualidade. O Paulo é muito iluminado e cuida muito bem do professor Jefferson. Sem dúvida nenhuma. Puxa vida, e como? Eu digo que merece um prêmio só para a paciência que ele tem comigo. Puxa vida. Ai, ai, ai. O Lobo Ferreira. A trancinha foi o máximo. Mostra aí, Paulo, a trancinha. Mas essa trancinha não é uma trancinha. Essa trancinha é parte de todo um sistema ritualístico que tem seu propósito. É Tem uma verdade. representação bioenergética e tem uma razão para ser como é. Então, como tudo existe com propósito, até mesmo a trancinha tem seu propósito. Maria Jaqueline Orne Viveiros. O professor Jefferson veio com uma missão muito importante: trazer toda a informação necessária para a nossa evolução. Uma luz na escuridão da ignorância de muitos. O conheci há pouco tempo. Eu digo para vocês, eu sou a pessoa que estou agraciada por ter conhecido tantas pessoas maravilhosas. Todos. A começar do professor Paulo, Roberto, puxa, Márcia, isso eu vou dizer, eu não posso dizer todos, porque são tantos, Jaqueline, pelo amor de Deus, são tantas pessoas. Eu digo o seguinte, Jaqueline, é tão importante as coisas, essas energias que vocês transmitem. Eu sou a pessoa que me sinto agraciado por ter encontrado a luz que vocês transmitem. E vocês foram que me resgataram da escuridão que essas pessoas me mantiveram por tantos anos. Então sou eu que agradeço a vocês. Vocês são o caminho da luz. Muito obrigado. Ó, Obrigado, Márcia, mas eu penso que todos escutaram somos. aí? Olha, vocês viram a interferência que entrou agora? Teve uma interferência aí agora. Oi, Cia, tudo bem? Tá gostando da live de hoje? Márcia, professor Paulo é um ser de luz. Sem dúvida nenhuma. Joyce, Obrigado, Marcos. Obrigado, amigos. aqui, ó. Ufologia Express, tem como responder o Pedro Lira? Ele já fez uma mesma pergunta em outras lives, gratidão. Eu tô vendo essa pergunta dele só agora, ainda bem que eu consegui responder. Qual é a pergunta, por favor? É aquela dos seres contatados viram sensitivos. Já foi. Já foi, já respondemos. Já foi. Foi respondida já. Transcomunicação instrumental e experimental. Professor Paulo chamou minha atenção na live da Jaque, deu a dica pela verdade que senti nele. Ah, calma, eu li errado. O professor Paulo chamou minha atenção na live da Jaque, deu a dica. É o nome do canal dela. Pela verdade que senti nele, em sua apresentação. O professor Paulo tem muita coisa para oferecer para vocês. De verdade que eu me sinto privilegiado de ter ele como parceiro, amigo, companheiro, irmão e, mais que nada, aquele braço direito, aquela força, aquele pilar
em tudo, especialmente no conhecimento que ele tem, que é maior do que vocês possam imaginar. Para quem não sabe, o professor Paulo, ele ajuda o professor Jefferson também na doença que ele está, que é o câncer. Então, o professor Paulo está ali todo dia, sim, dia não, ligando toda hora e perguntando como que ele está, dando suporte, tudo que ele precisa. Aqui a Shirley, do canal lá do Fênix, que o senhor fez a última vez lá, uma live com eles lá, que foi muito legal. Eu amo esses dois professores, a Shirley está falando. E Chile, a gente ama vocês. Vocês do Fênix estão fazendo um trabalho tão importante, que é o trabalho de transformação e elevação espiritual. Então, a gente que tem que agradecer a oportunidade que você nos deu de poder compartilhar com vocês e compartilhar com todos. Muito obrigado. E agora o professor vai ter lives também segunda-feiras lá no canal da Fênix, né, professor? Conta aí um pouquinho. Ah, sim, e vamos preparar muitas coisas, porque o trabalho da Fênix é importante. É um trabalho de elevação espiritual, de autoconhecimento e de preparação para as pessoas, os momentos de transformação que estão por vir. Então, se vocês querem participar, por favor, venham ao canal Fênix e deem uma olhadinha, vocês não vão se arrepender. Eu vou estar lá, o professor Paulo vai estar lá, e o Roberto vai estar lá também, deveria vir. E vamos trabalhar juntos com um propósito. Uma verdadeira revolução. Exato. O está, assim, praticamente fazendo uma live por dia. Vamos unificar. Somos todos irmãos e irmãs. Estamos aqui unificando, aprendendo conjuntamente e crescendo conjuntamente. Então eu digo, não é por canal, não existe isso. O que existe são segmentos da mesma coisa, que é a elevação espiritual humana. Alex Young Rosa. Estou muito feliz com a disposição e disponibilidade em estar transmitindo conhecimentos para todos aqueles que quiserem e tiveram acesso a eles. Parabéns, professor Jefferson, Paulo e a todos. Muito obrigado, muito obrigado. Você agradece, de verdade, fundo do coração. Muito obrigado. Obrigado, Alex. O Alex é um amigo nosso também, pesquisador, ufólogo da região de Ponta Grossa, e está na batalha junto conosco aí também. Obrigado. Ó, o Pedro Lira. Ficou feliz aí, Pedro Lira? Respondeu aí para você? Tem muita gente mandou mensagem aqui agora, não dá para ler todos, viu, pessoal? O professor já está cansado já. Eu vou deixar aqui para vocês agora o agradecimento, as palavras do professor Jefferson e depois as palavras do professor Paulo e eu finalizo, tá bom? Opa, tirei o professor sem querer. Eu quero agradecer a todos pela presença de vocês e dizer que eu tentei o máximo ser o mais conciso e preciso, porque estamos num espaço de tempo, então eu tive que abreviar a história da melhor forma que eu pude, mas de uma forma que fosse coerente e uma forma que toda a informação fosse passada propriamente. Então, se eu falhei em alguma coisa ou se ficou alguma dúvida, por favor, entre em contato com o canal do Roberto. Deixem suas perguntas que eu vou responder depois, mais tarde, como eu possa. Mas vocês me têm aqui de volta na próxima quarta-feira, com certeza, onde vamos ver a história secreta do Jagara Collective, aquele que vocês conhecem como EBE, as entidades biológicas extraterrestres ou os Greys. Estejam com a gente. Olha, um prazer estar com vocês. De verdade, vocês fazem a minha vida ter um sentido. Pode falar, Paulo. Sim, olha, eu quero dizer para vocês que o professor Jefferson já está praticamente com o relatório beta pronto. O relatório alfa nem saiu ainda, mas o relatório beta trata justamente das guerras que ocorreram no sistema solar. E lá ele vai detalhar muito mais. Então, é um trabalho incrível, eu me sinto muito honrado de estar participando desse, de alguma forma, poder colaborar com o professor. Muito obrigado a todos, foi uma alegria. E agradecer o Roberto. O Roberto é uma pessoa maravilhosa, um grande amigo, já nos conhecemos através da mídia, né? À distância, mas já sinto uma amizade muito grande.
pela organização, uma pessoa muito dinâmica, faz as coisas acontecerem mesmo. Obrigado, Roberto. Obrigado, professor Jefferson. E obrigado a toda a nossa audiência de hoje e as que estão por vir aí. Obrigado. Namastê. Eu vou dar últimas palavras aqui, então já quero deixar o meu agradecimento ao professor Jefferson pela live de hoje. Já estou ansioso pela live de sábado, que vamos falar. E vai ser sábado às 21h30, tá bom? Professor, muito obrigado. Professor Paulo, professor Jefferson. Eu vou tirar vocês da tela aqui agora e vou dar um recado para o pessoal, tá bom? Pessoal, então é isso, ó. Para finalizar aqui, a live especial dia 9/4 às 21h30, com o tema o acordo entre os Estados Unidos, Vaticano e os extraterrestres. O professor disse que foram 2 eventos. Então, ó, essa live eu não vou deixar disponível para assistir depois. Ela é única, tá bom? Ela é única e você tem que estar ao vivo para estar assistindo. Então, faz um esforço para estar online nesse dia, tá? É daqui a pouco, sábado, para você participar do grupo, que eu vou disponibilizar o link dessa live. Ela está aqui embaixo na descrição ou no topo do chat dessa live. Então, ali você consegue clicar e você vai direto para o grupo, tá bom? E durante a semana, até sábado, eu vou aquecendo o grupo para a gente não perder e fazer com que essa live estoure de pessoas online. Nós batemos 81 pessoas online simultâneas aqui, agora estamos com 53, mas a média foi de 65 durante a live. Eu ia botar uma meta hoje de 55, mas nós já começamos a live com 55, eu nem sabia o que fazer, fiquei despreparado nessa situação. Então, gente, eu vou deixar aí para vocês 30 segundinhos de boa noite, tá? E a gente se vê no próximo sábado às 21h30.